Boa noite. Vamos para mais um vídeo de relatos. Agora é sobre a tão temida Mãe do Mato, ou Curupira, como ela é conhecida, ou ele, ninguém sabe. Mas de início, já peço que deixe o seu like e no final, deixe o seu comentário. Ajuda muito em nosso trabalho. Obrigado. Fique agora com os relatos. Era um dia como qualquer outro na vastidão da Amazônia. O sol mal conseguia penetrar a densa folhagem das árvores gigantes, e o ar estava carregado com o cheiro de terra molhada e vida selvagem. Eu, um simples lenhador, havia saído cedo para cortar madeira, como fazia todas as manhãs, levando apenas meu machado afiado e uma garrafa de água suja. A floresta era meu escritório, meu sustento, e eu a conhecia como a palma da minha mão, ou pelo menos achava que conhecia. Naquele dia, porém, a selva decidiu me ensinar uma lição que jamais esqueceria. Enquanto avançava por uma trilha pouco usada, senti um calafrio percorrer minha espinha, como se algo, ou alguém, estivesse me observando. Ignorei o pressentimento, atribuindo-o ao cansaço, e continuei meu trabalho, derrubando árvores menores com golpes precisos. Foi então que ouvi um sussurro vindo de lugar nenhum, uma voz que não era humana, mas também não era animal, algo que ecoava entre as árvores como uma risada abafada. "Você não deveria estar aqui", a voz sibilou, e meu coração disparou. Olhei em volta, suando frio, mas não vi nada além dos troncos retorcidos e das folhas balançando ao vento. Decidi que era hora de ir embora, mas quando me virei para pegar meu machado, ele havia desaparecido. Antes que eu pudesse reagir, algo me agarrou pelo pescoço, uma mão forte como raízes de sucupira, enrugada e coberta de musgo. Fui arrastado para o chão, e então a vi. A Mãe do Mato. Ela era alta, mais que qualquer homem, com cabelos negros como cobras e olhos que brilhavam como vagalumes em uma noite sem lua. Seu corpo era uma mistura de mulher e árvore, com galhos saindo de seus braços e uma pele que parecia casca de árvore antiga. "Você corta meus filhos", ela rosnou, e sua voz era como o rangido de um tronco prestes a cair. Tentei gritar, pedir perdão, mas suas mãos me sufocavam enquanto ela me levantava no ar como se eu fosse um boneco de palha. "A floresta sangra por causa de homens como você", ela disse, e então começou o castigo. Cada golpe dela doía como se meu corpo estivesse sendo esmagado por troncos caídos. Ela me batia com galhos que surgiam do nada, me arrastava pelo chão cheio de espinhos, e eu gritava, mas ninguém além dos macacos e dos pássaros podia me ouvir. Senti minha carne se rasgar, meu sangue escorrer como seiva de uma árvore ferida. Em algum momento, desmaiei, e quando acordei, estava nu, coberto de folhas e terra, machucado como se tivesse sido esmagado por uma queda de madeira. Meu machado estava ao meu lado, enferrujado como se tivesse ficado anos ali. Levantei-me com dificuldade. Meu corpo doía como nunca antes, e olhei em volta. A floresta estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. A Mãe do Mato me deixara viver para contar a história, para avisar os outros. Desde aquele dia, nunca mais levantei um machado contra a Amazônia. Agora, quando ouço o vento sussurrar entre as árvores, ainda sinto um calafrio, e sei que ela está lá, observando, esperando. E eu, que antes desafiava a floresta, agora me ajoelho e peço licença antes de pisar em suas sombras. Porque a selva não esquece, e a Mãe do Mato nunca perdoa. Os dias que se seguiram foram de tormento. Minhas feridas não cicatrizavam como deveriam. Algumas pareciam infeccionadas, outras simplesmente não fechavam, como se a própria floresta se recusasse a me deixar sarar. Os moradores da vila me olhavam com desconfiança,
sussurrando que eu trazia o cheiro da ira da mãe do mato. Alguns até cruzavam a rua para não passar por mim, como se meu sofrimento fosse contagioso. Tentei contar minha história, mas as palavras saíam truncadas, como se minha boca estivesse cheia de folhas secas. Ninguém acreditava, claro. Achavam que eu tinha enlouquecido no mato, que o calor e a solidão tinham corroído minha mente. Mas eu sabia a verdade. Uma noite, acordei com um barulho do lado de fora de minha cabana, um arrastar de galhos, um gemido baixo, como se a terra estivesse reclamando de algo. Meu corpo inteiro congelou. Era ela. Eu sabia. A porta rangiu devagar, e mesmo no escuro, eu via sua silhueta se contorcendo na entrada, seus olhos brilhando como brasas. Você conta histórias, ela sussurrou, e sua voz era o som de raízes se quebrando sob a terra. Mas ainda não aprendeu. Antes que eu pudesse reagir, senti algo me puxando pelos pés. Vinhas subiam do chão de terra batida, envolvendo minhas pernas como serpentes. Gritei, mas minha voz foi abafada por folhas que surgiram em minha boca, amargas como veneno. Ela se aproximou, e desta vez não me bateu. Em vez disso, colocou uma mão em meu peito, e senti algo sendo arrancado de dentro de mim. Não minha carne, não meu sangue, mas algo mais profundo. Minha força, minha coragem. Quando ela finalmente se foi, eu estava envelhecido, curvado, como se tivesse vivido décadas em minutos. Agora sou apenas um velho assombrado. Ninguém mais me reconhece na vila, nem mesmo o dono do bar, que antes me chamava pelo nome. Minha cabana apodrece, tomada por trepadeiras, e às vezes, quando o vento está certo, ouço risadas vindo da mata. A mãe do mato não acabou comigo de uma vez. Ela prefere me ver definhar, dia após dia, até que não reste nada além de um homem quebrado e o eco de um aviso que ninguém quis ouvir. E quando eu finalmente morrer, sei que ela estará lá, esperando para me arrastar para as profundezas da floresta, onde minha carne servirá de adubo para as árvores que um dia ousei machucar. A Amazônia não esquece, e ela sempre cobra sua dívida. Eu sempre fui um guarda florestal orgulhoso, um protetor da Amazônia. Ou pelo menos é o que eu acreditava, até a noite em que a própria selva decidiu me julgar. Tudo começou em uma expedição rotineira, mapeando uma área remota onde madeireiros ilegais estavam avançando. A floresta estava mais silenciosa do que o normal, como se todos os animais tivessem fugido de algo que eu não podia ver. Meu rádio parou de funcionar, e minha bússola girava sem parar, como se o norte não existisse mais naquele lugar. Foi então que vi os primeiros sinais, marcas nas árvores que não eram de animais ou ferramentas humanas, mas sim de garras enormes, profundas, como se algo monstruoso tivesse afundado seus dedos na casca e arrastado para baixo, deixando cicatrizes que escorriam uma seiva negra e espessa. O cheiro no ar era de terra perturbada, de folhas apodrecendo mais rápido do que deveriam, e algo mais. Um odor doce e podre, como mel misturado com carne em decomposição. Eu segui aquelas marcas, pensando que talvez fosse um animal ferido, algo que precisava de ajuda. Mas quanto mais eu caminhava, mais a floresta mudava ao meu redor. As árvores pareciam se inclinar para me observar. Os galhos se torciam em formas que lembravam braços humanos esticados, como se tentassem me agarrar. E então ouvi o primeiro sussurro. Não vinha de nenhuma direção específica, mas sim de dentro da minha própria cabeça. Uma voz feminina, suave e ao mesmo tempo cheia de uma raiva antiga. Você não protege nada. Você só observa enquanto eles destroem. Meu coração disparou, e eu sacudi a cabeça, tentando me convencer de que era apenas o cansaço. Mas então vi ela,
a mãe do mato. Não como uma lenda, não como uma sombra, mas real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Ela emergiu de trás de uma árvore que não estava lá um segundo antes. Sua pele escura como casca de árvore envelhecida, seus cabelos uma cascata de raízes vivas que se moviam como serpentes. Seus olhos, Deus, seus olhos eram como buracos negros, mas com algo brilhando no fundo, como fogo verde. Ela não me atacou imediatamente. Em vez disso, ela riu. Um som que ecoou dentro do meu crânio, como se minha mente fosse uma caverna vazia. Você finge ser um guardião, mas quando os homens vêm com seus machados, você só registra o crime e vai embora. Você é pior que eles, porque você sabe o valor do que está sendo destruído. Antes que eu pudesse responder, a floresta ao meu redor ganhou vida. As raízes do chão se enrolaram em meus tornozelos como cobras, puxando-me para baixo. Gritei, lutei, mas quanto mais eu me debatia, mais a terra parecia querer me engolir. A mãe do mato se aproximou, e pela primeira vez eu vi seu rosto completamente. Não era um rosto, mas sim muitos, sobrepostos, rostos de homens e mulheres que eu reconheci. Eram os desaparecidos, os guardas florestais que sumiram sem explicação ao longo dos anos. Ela sorriu, e sua boca se abriu muito além do que deveria ser possível, revelando um vazio onde deveria haver língua e dentes. Foi então que entendi o verdadeiro horror. A mãe do mato não era apenas um espírito da floresta. Ela era a própria Amazônia. E todos que desapareciam na selva não tinham simplesmente morrido. Eles tinham sido absorvidos, assimilados. Tornavam-se parte dela. E agora era a minha vez. Senti minhas pernas se fundindo com o solo, minhas veias se enchendo de algo que não era sangue, mas seiva escura. Tentei gritar, mas minha voz se transformou no som do vento passando por galhos secos. Minha visão escureceu, mas não porque eu estava desmaiando, porque eu estava me tornando algo diferente. A última coisa que ouvi antes de perder completamente minha humanidade foi a voz dela, agora dentro de mim, sussurrando: "Agora você será um verdadeiro guardião, para sempre." Quando acordei, estava de pé na mesma floresta, mas tudo era diferente. Eu podia sentir cada folha, cada gota de chuva caindo, cada respiração dos animais escondidos. E então vi ele, um novo guarda florestal, um substituto, chegando com seu equipamento brilhante e seu caderno de anotações. Ele não me viu, é claro. Para ele eu era apenas mais uma árvore na floresta. Mas eu o observei e esperei. Porque agora eu entendia o verdadeiro trabalho de um guardião. E a floresta estava com fome.